Olá, que a bênção do nosso Pai Todo-Poderoso esteja sobre você e sua família. Alguma vez você já se perguntou qual o sentido das provações? Alguma vez lutou para entender o perdão? Essas e outras preciosas lições podem ser compreendidas na história de José, a história que nós vamos recapitular na lição número 12. José, o príncipe do Egito. Você é nosso convidado para a recapitulação dessa lição. Fique aí. Deus tem bênçãos para você nesse precioso estudo. É sempre motivo de muita gratidão a Deus a cada semana, os momentos que passamos juntos recapitulando a nossa lição da escola sabatina. Nessa semana, lição número 12, José, o príncipe do Egito. E para participar conosco desse momento, nós temos aqui dois colegas de ministério, pastor Josafá e pastor Jean, e nós vamos pedir, pastor Josafá, bem-vindo, pode se apresentar por bondade, pastor? Bom, eu estou atualmente trabalhando aqui no distrito de Benevides como pastor. A minha esposa, ela serve a FAAMA, na Faculdade de Teologia e também Educação. E nós temos uma filha, Daniela, que está fazendo odontologia na nossa faculdade irmã na Bahia, na FADBA. É um prazer estar com vocês para recapitularmos a lição desta semana. Pastor, alegria nossa também. Pastor Josafá é sempre um parceiro, representa aqui todos os nossos colegas pastores aí na linha de frente da igreja e que tem nos ajudado, nos apoiado muito. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela tua presença conosco. Também está conosco o pastor Jean. Pastor Jean, para alguém que não lhe conhece, pode cumprimentar e se apresentar por bondade? Uma alegria poder estar aqui e participar deste momento. Atualmente estamos trabalhando aqui na FAAMA, no nosso curso de Teologia e também à frente do Centro de Estudos Ellen White. E vai ser um prazer participarmos juntos neste momento. Ok, colegas, nós costumamos começar com a oração. Eu vou pedir, pastor Jean, pode nos dirigir uma palavra de oração, por bondade? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, mais uma vez vamos estudar sobre a Tua Palavra. Pedimos que o Seu Santo Espírito nos ilumine, nos ensine e nos dirija neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, nós vamos começar relendo o nosso texto-chave da lição dessa semana, que está em Gênesis 41, verso 41. Ali diz assim: E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Pastores, essa fala de Faraó é o ponto culminante ali de um momento muito importante para a vida de José e que é bem destacado no texto bíblico. E para a gente entender esse momento, pastor Josafá, eu gostaria de começar com você fazendo uma pergunta. Pastor, o que José fazia? O que José estava fazendo ali na corte do Egito, diante da maior autoridade do Egito, que era Faraó, nesse momento? E que conselho que ocasionou essa fala de Faraó? Bom, pastor, no capítulo 41 de Gênesis, nos mostra que José estava ali na corte com um propósito, era para interpretar o sonho do faraó. Ele sonhou que do Nilo surgiam 7 vacas gordas, em seguida 7 vacas magras, e essas magras devoravam as gordas. A mesma coisa com as 7 espigas cheias e as 7 espigas secas, e as secas devoravam
às cheias, né? Então, na interpretação de José, haveria 7 anos de fartura e, em seguida, 7 anos de fome sobre a terra. E José, então, aconselha o faraó a que escolhesse alguém que tivesse sabedoria, né? No verso 33 do capítulo 41, ele diz: agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Interessante, pastor. Então, nós temos aqui 2 pontos muito importantes, né? Nós temos o escravo que é trazido da prisão, na presença do rei. Esse escravo recebe o dom, ele tem, né? E nesse momento se manifesta mais uma vez o dom de interpretações, e além disso ele tem outras habilidades. Pastor Jean, que habilidades que eram essas que José tinha, e por que esse conselho que ele deu para Faraó foi aceito por Faraó? É importante nós vermos o próprio fato dele ir à presença de Faraó já foi mencionado pelo copeiro por uma intervenção especial de Deus. Que lá na prisão José tinha interpretado corretamente o sonho do copeiro e do padeiro. Isso faz Faraó trazê-lo à sua presença. E agora, quando José interpreta o sonho, não só interpreta, dá esse conselho, como falou o pastor Josafá, o texto sagrado é claro em dizer que Faraó reconhece que ninguém poderia fazer isso se não fosse alguém que tivesse o Espírito de Deus. E Faraó é claro em dizer assim: quem eu posso escolher? Se Deus revelou isso, é porque Deus está colocando você aqui para dirigir e conduzir administrativamente tudo o que for necessário. Então, as qualidades administrativas de José, na visão de Faraó, estavam ligadas com a sua espiritualidade, a sua dependência de Deus. Pastor Jean, e na sua fala me faz lembrar o texto de capítulo 41, verso 16, quando ele é chamado na corte. Quando começa a entrevistar ele, eles perguntam assim, o faraó disse assim, ó: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. A pergunta de Faraó foi: eu ouvi dizer que você pode interpretar. E a resposta de José no verso 16 era assim, ó: respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Muito semelhante com a experiência de Daniel, né, pastor? Muito semelhante. Ou não seja, sou eu, pastor Josafá, a humildade, né? Alguém que tem o Espírito de Deus tem humildade. Agora, pastor Jean, tem um outro detalhe aqui que me chama a atenção. José estava numa corte de homens ricos, nobres, sábios nas ciências da época, poderosos, e José, com essa fala aqui que eu acabei de ler, ele não disfarça a fé dele, né, pastor? Não, ele é bem claro, desde o começo ele já apresenta: olha, não sou eu, é o Deus que eu sirvo, tá? E em todos os momentos ele vai dizendo assim: olha, Deus decidiu mostrar para você o que vai acontecer. Ou seja, Deus escolheu Faraó, não é Faraó que era o iluminado. Então, por isso que Faraó reconhece, diz no versículo 39, sendo que Deus mostrou tudo isso, então não tem ninguém melhor do que você, que é esse iluminado de Deus, dirigido pelo Espírito, para conduzir todo esse momento de fartura e depois de fome. Interessante, pastores. Na fala de vocês, eu me lembro da senhora White falar sobre José, os 3 princípios que ele coloca em prática quando ele é levado para o Egito. Princípio da simplicidade, né? Ele resolve viver uma vida simples. Princípio da fidelidade, que ele resolve ser fiel em qualquer circunstância, né? E terceiro, princípio do serviço. Servir aonde ele estivesse, fazer o melhor que ele podia fazer. Interessante que agora a gente começa a ver os frutos disso aparecendo na narrativa bíblica. Pastor Josafá, o texto continua a narrativa, e aqui no capítulo 42 é dito que
os anos de fartura e os anos de fome preditos por Deus vieram, pastor. Porque aquilo que Deus prediz, de fato, acontece. E nesse momento, pastor, é dito que os filhos de Jacó tiveram que se movimentar de Canaã, porque a fome também alcançou as terras de Canaã. E eles vieram ao Egito. Pastor, o que os trouxe ao Egito? Seria apenas essa fome, pastor? É quando nós, na nossa visão limitada como seres humanos, visão humanística e materialista, a gente pode pensar que simplesmente foi a fome e foi uma consequência natural que os trouxe da terra de Canaã até a terra do Egito. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós vemos o propósito de Deus acima de tudo e de todos. Embora os seres humanos tentem interferir no propósito de Deus, mas Deus está no comando. Foi Deus quem levou José lá na frente ele vai reconhecer isso, e agora Deus ele traz primeiramente os filhos para depois trazer Jacó. Interessante, né, pastor? Porque isso nos remete àquele sonho, né? Dos irmãos, né? As hastes ali se dobrando diante da outra, né? Que seria a representação de José. Quer dizer, a predição de Deus está se cumprindo. A história está sendo dirigida, a história do povo de Deus está sendo dirigida pelo próprio Deus, né? E se nós olharmos da perspectiva de José, muitas vezes nós não entendemos os processos que ocorrem conosco e para que Deus seja glorificado em nossa vida. Se nós vivermos uma vida de fé, uma vida de confiança na direção de Deus, nós vamos entender depois, como José, que Deus estava com sua mão guiando por todo o caminho, né? Amém, amém. Pastor Jean, aqui, inclusive o título da lição de segunda fala, José confronta seus irmãos. Parece que a gente percebe ali que a partir do momento em que os irmãos chegam e que José os reconhece, parece que começa uma série de episódios, uma série de provas. Pastor, qual foi a primeira prova que José fez com seus irmãos e por quê que ele queria prová-los? Quando nós olhamos aqui a narrativa em Gênesis, eu olhando para a cena, eu percebo assim, a princípio José, que estava ciente das coisas, ele reconhece os irmãos não reconhecem, mas vem à sua mente talvez aqueles irmãos que ele deixou, que ele conhecia, que o odiavam, que o venderam. E agora vem à sua mente aquele sonho, onde ele disse, olha, seu pai disse, né? Vocês vão se ajoelhar, você vai ser maior do que nós. Então, toda aquela realidade vem na mente de José. E José, esse homem íntegro, decide descobrir qual é o caráter dos seus irmãos agora. Porque, querendo ou não, os anos vão passando e, com certeza, o sofrimento de José, ele também percebe que seu pai deve ter sofrido e agora os irmãos podem ter refletido. E ele quer ter certeza de quem são os seus irmãos. Então, ele começa a conduzir para esse momento de descobrir qual é o caráter deles. Se houve arrependimento, se não, como eles estão agora. E a primeira coisa que ele faz é falar, vocês são espias. Todos vão ficar presos. E ao colocar a narrativa, eles dizem, não somos, olha, nós somos filhos de um homem justo, somos vários irmãos, um já não existe mais, o mais novo ficou. Aí eles dizem, então tá bom, vocês vão ficar presos aqui, aí depois vocês só vão embora se trouxer o seu irmão, um vai buscar, e ele começa toda esse drama, vamos dizer assim, e deixa Simeão preso e os outros vão. E fala,
só voltam aqui, Simeão só sai da cadeia